Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Boa noite, né? Queria desejar aí boas-vindas, né, para nossa primeira live de 2023, né? Então hoje vai ser sobre alimentação, né? Nós vamos tirar as dúvidas de vocês com relação à alimentação, né? E eu recebo essa pergunta que eu fiz para vocês, né, que é o tema da nossa live de hoje, né? Muitas pessoas vêm no consultório querendo saber da lista de alimentos que quem tem diabetes que quem tem diabetes pode consumir. Então, esse é o nosso tema da live. Então, bom dia pro Giovanni, bom dia pra Eliette, bom dia pro Samuel, bom dia pra Cris, né? Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a nossa primeira live desse ano, né? E no próximo sábado, no dia 21, a nossa live vai ser com o Rafa, né? E o tema é o diabetes não tira férias, né? Então, o diabetes não tira férias, esse é o nosso tema com o Rafa, o nosso psicólogo. E com o Dr. João, no dia 28 de janeiro, pra gente começar aí, né, as nossas atividades, a retomada. Então, o tema é conhecimentos básicos que toda pessoa que tem diabetes deve saber. Então, os temas do mês de janeiro, tá bom? A Eliette já voltou aí também, aí lá na nossa sede, com as doações, né? Então, boa noite aí pro Anderson, né? Então, aguardar o pessoal entrar, né? Vamos falar um pouquinho e também tirar as dúvidas que vocês possam ter sobre nutrição, tá bom? Mamãe, mais algum recado? Manda aí pra mim se tiver, que aí eu já aviso. Que eu já avisei das lives, já avisei, né, que você voltou com as nossas atividades. Entrou o Márcio, entrou a Roberta. E o Samuel colocou a seguinte pergunta: diabetes tipo 1 acima do peso, com o tempo ele fica com a resistência à insulina? A resistência à insulina, Samuel, ela é mais comum em diabetes do tipo 2, né? E ela é relacionada ao ganho de peso, né? Então, com o ganho de peso, pode ser que você precise de mais unidades de insulina para manter a sua glicemia controlada, tá bom? Então, aí a importância da perda de peso, né? Então, a gente fala aí sempre uma perda de 5%, né? Então, para um exemplo, se você tem 100 quilos, se você baixar 5 quilinhos, né, as unidades de insulina sua já vão começar a diminuir, né, de 5 a 10%, tá bom? Entrou a Ana Regina, entrou a Simone, entrou a Jane, entrou a Aline, entrou a Larinha, então a Cristiane Lagares, né? Entrou o José Galhardo, também, sejam todos bem-vindos. Eu vou tentar colocar uma figurinha para mostrar para vocês que eu vi de um curso que eu fiz o ano passado, tá bom? Falando sobre esses alimentos. Mas eu queria saber de vocês que estão aqui comigo nessa noite, a opinião de vocês com relação ao tema da nossa live. Se existe para vocês alguma lista de alimentos, sim ou não. E aí quem responder sim, coloca aí quais alimentos que estão na lista de vocês, se existe alguma lista de alimentos para quem tem diabetes que deve ou que pode consumir. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês pra gente começar nosso bate-papo. Então,
Só responde sim ou não para ir chegando as respostinhas aqui para mim. E aí vocês vão colocando depois a lista de alimentos pra gente ir conversando, tá bom? Então, vocês aí que estão entrando também, a Cris, o Rafael de Stefano. Então, eu quero que vocês respondam se existe uma lista de alimentos para quem tem diabetes. Se existe uma lista. A Regina colocou que sim, então vamos colocando aí. E eu queria que vocês fossem colocando pra gente ir conversando mais sobre esse assunto. O Rafael de Stefano colocou que sim. Então coloca aí pra mim, Rafael, Ana Regina, pra Roberta, quais alimentos que estão na lista de vocês aí que podem ser consumidos, né? Sim. E o Samuel colocou que é o amendoim e a castanha. Então, na lista de alimentos dele. Então, vocês aí que, né? A Larinha, minha mãe. E aí, coloquem aí pra mim a lista de alimentos. Se pra vocês tem lista de alimentos pra quem tem diabetes. E quais alimentos que estão na lista de vocês. Então, a Regina colocou para dar preferência para alimentos integrais, naturais, sem açúcar e sem gorduras, né? Então, essa é a listinha da Regina. O Samuel colocou das castanhas. Pra gente depois ir conversando. A Yarinha colocou alimentos naturais e integrais. E alguns outros não. Tá? Então, a Regina e a Yara foram nessa linha dos alimentos naturais, dos alimentos integrais. Alimentos com baixo índice glicêmico, naturais e integrais. Né? Então, o Rafael já colocou aí a questão do índice glicêmico. O que mais? Verduras, alimentos sem açúcares integrais, a Roberta colocou, muito bom. Vamos ver se mais alguém manda. Vamos lá. Que aí, se ninguém mais mandar, eu vou mandar outra perguntinha pra vocês. Boa noite pra você, Elisângela. Então, acho que mais ninguém colocou. A segunda perguntinha que eu queria fazer pra vocês, né, a Roberta colocou a questão do sem açúcar. A Regina acho que também colocou, né? Com sem açúcar e sem gordura, né? Agora, tá, eu vou falar pra você depois, Samuel, fica tranquilo, tá bom? Ele quer saber 5 frutas que podem ser consumidas. Muitos de vocês falaram do sem açúcar, né, na lista de alimentos, né, que não estão na lista de alimentos com você. Mas quando a gente tem hipoglicemia, né, que é comum de vocês, ou seja, quando a glicemia de vocês baixa de 70, que alimentos que entram nessa lista de alimentos da hipoglicemia? Ou vocês não têm essa lista?
O Dr. Francisco Porto também acabou de entrar. Então a Yara colocou que ela se acaba no doce, no doce, na groselha e no leite condensado. E vocês aí? Ingerir açúcar, a Ana Regina colocou. A Simone colocou laranja e melancia. O Samuel falou que ele corrige com uma banana. A Yara colocou que faz tudo isso até ressuscitar. O Rafael de Stefano colocou, na hipoglicemia, normalmente eu como doce, mas depois me arrependo porque sobe muito. A Cris colocou 15 gramas de carboidrato, que é uma colherzinha de sopa, né? Então, aqui uso 2 sachês de mel, a Cris colocou, né? Queria agradecer por vocês terem mandado essas respostas pra mim. E por que eu fiz essas 2 perguntinhas pra vocês, né? Primeiro que não existe uma lista fechada, né? Porque existe a lista de alimentos que devem fazer parte da nossa rotina de alimentação. Mas existem os alimentos quando a gente tem a hipoglicemia, né? Então a gente não pode querer ter uma coisa muito fechada. A gente precisa sempre pensar no contexto da nossa glicemia, né? Então, como o Rafael colocou, avaliar se vale a pena, porque ele vai lá e come doce, mas depois ele se arrepende porque sobe muito, né? Então, por isso a importância de a gente fazer as medições da glicemia, de a gente pensar sempre em fazer o melhor que a gente puder. E também, quando o assunto é hipoglicemia, a gente pensar o porquê que a gente teve, né, aquela hipoglicemia. Então esse é um ponto importante. E agora eu vou tentar compartilhar com vocês. Eu tirei uma foto do meu caderno, mas eu vou tentar achar depois na internet para colocar no grupo. E agora, apareceu. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo inverter. Consigo. Então dá pra eu ir pra lá e pra cá. Essa listinha, essa foto, esse folder, ele tá escrito como o Diabetes Superfoods, né? Ou Diabetes Superfoods, que seriam os superalimentos ligados ao diabetes. E aí a gente vai ver que ele não é um alimento só, ele é um grupo de alimentos quando ele fala. Então eu vou pôr aqui grandinho pra vocês, né? Então, aqui estão as leguminosas. Aqui é onde eu apareço na minha fotinho é o tomate. Depois são os folhosos verdes escuros. Aí aqui tá o salmão, as frutas cítricas, os grãos integrais, a batata doce, as castanhas, as berries e o leite desnatado. Então, a gente vê que é um grupo, na verdade é os lácteos desnatados, ou seja, é um grupo de alimentos que a gente deve consumir, né? Então, e aqui a gente já aprende um contexto que não é um alimento que vai ser o vilão ou o mocinho da história, como vocês colocaram, né? É um grupo de alimentos. E aí vocês colocaram, por exemplo, os alimentos integrais. A gente aqui tem os alimentos na sua forma integral, né? A gente tem os grãos, a gente tem o tomate, a gente tem as frutas cítricas, a gente tem os folhosos verdes escuros, né? Vocês falaram dos alimentos sem a adição de açúcar. São alimentos aqui sem adição de açúcar, né? A Regina colocou aí dos alimentos pobres em gordura, né? Tirando as castanhas, né? Que é um alimento que é mais gorduroso, mas é um tipo de gordura boa, né? Que é a gordura monoinsaturada. E a do salmão, que é a gordura poliinsaturada. Ou seja, não é sem gordura, é a gente escolher as gorduras, né? Ou seja, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai montar o nosso prato, né? Então, deixa eu ver aqui. Isso, a Yara colocou que na pior usa o glucagen, né? O glucagon, mas o rebote é horrível.
Então, a gente tem... Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Então, as leguminosas, né? Então, quais são os alimentos desse grupo das leguminosas? A feijão, a soja, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, né? Que são os alimentos que tem como, né? E se a gente pegar a maioria desses alimentos aqui, como o Rafael falou, eles não têm alto índice glicêmico, né? Então, aqui também a gente pode usar. Então, os grãos, né? Por que a gente escolhe as leguminosas? Pode sim, mamãe. Depois eu vou tentar achar uma fotinho mais bonitinha, porque essa eu tirei do meu caderno de estudos aqui. E aí eu vou achar uma na internet mais bonitinha, e aí eu mando nos grupos e coloco aqui também nos stories, tá? Então, as leguminosas, elas são ricas em fibras, elas têm a proteína de origem vegetal, elas têm o ácido fólico, elas são fontes de ferro, né? De magnésio, ou seja, é um alimento super importante. O tomate, né? O tomate também é rico em fibras, é um alimento de baixa caloria. Então, por exemplo, o Samuel, que tá um pouquinho acima do peso, o tomate pode ser um alimento interessante para ele incluir. Tem também, né? É um alimento antioxidante, então também é interessante a gente colocar. Os folhosos verdes escuros, então o brócolis, a escarola, couve, rúcula, agrião, né? Todos esses verdes escuros, né? Que a gente também chama de crucíferas, né? O brócolis, o escarola, o couve, que são alimentos que também têm uma quantidade de fibras, também são ricos em ferro, também são ricos em ácido fólico, né? Que é importante. O salmão, né? É uma proteína de origem animal, que tem o ômega 3, né? Que a recomendação seria pelo menos uma vez por semana de a gente consumir, ou seja, não é porque são esses alimentos que a gente tem que consumir, todos eles, mas a gente lembrar de incluir o salmão também. Peraí que agora eu preciso olhar aqui. As frutas cítricas, né? Também são alimentos ricos em vitamina C, então frutas cítricas, laranja, limão, maracujá, mexerica, né? Também são alimentos que a gente pode consumir. Depois a gente tem os grãos integrais, né? Então, lembrar da aveia, do arroz, da linhaça, da chia, da quinoa, né? Desses alimentos, do arroz integral, né? Também é uma fonte. A batata doce também, porque ela tem uma quantidade de fibras interessante e ela tem um índice glicêmico médio, tá? Que mais aqui? As castanhas, né? Também aí para os nossos lanchinhos, né? Pra gente fazer a composição dos lanchinhos. As berries aí, morango, mirtilo, blueberry, cereja, né? E os lácteos também desnatado, né? Ou seja, dá aqui pra gente pensar em bastante coisa pra gente montar as nossas refeições e sair daquela ideia que é só monótono, né? É só arroz, alface, tomate, franguinho grelhado, né? Não, a gente pode pôr o tomate, a gente pode pôr os folhosos verdes escuros, a gente pode pôr o salmão, a gente pode pôr a batata doce, a gente pode pôr o arroz, a gente pode fazer a quinoa junto com a salada, né? De sobremesa a gente pode comer aí as frutas cítricas ou as berries, né? Levar aí as castanhas para quem gosta nos lanchinhos, né? Então a gente tem bastante a gente aí tem bastante opção, né? E a ideia é justamente essa. Então, como a Regina
a Regina, o Rafael, é uma misturinha de todas essas respostas que vocês deram, né? Então é essa a ideia. Cadê que passou uma perguntinha que eu tô achando? Tá. O Samuel colocou que ele mistura linhaça, chia no arroz e no feijão, né? Como você tá pretendendo a perda de peso também, Samuel, a minha sugestão é você escolher um só, né? Ou a linhaça, ou a chia, ou o arroz, né? Por conta da questão do peso, mas manter o feijão, tá? Como a Eliette colocou, é uma variedade de alimentos, né? Ou seja, não existe uma lista fechada de alimentos. Não é só esses alimentos que estão aqui. É como vocês colocaram. É um grupo de alimentos. Então, preferir os alimentos in natura, como vocês colocaram. Na forma integral. Olhando a composição de gorduras. Olhando a composição para ver se é sem adição de açúcar, né? Que mais? Evitar de ter, né, nos nossos armários aí, né, na nossa cozinha, os alimentos ultraprocessados, como os temperos prontos, os salgadinhos de pacote, os doces de uma forma geral, né? Então, lembrando que alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que têm mais de 5 é aquele alimento que tem mais de 5 ingredientes na sua composição. Então, por exemplo, até o iogurte, né, que tá aqui, os lácteos, eu preciso olhar, porque dependendo da marca que a gente olhar, né, que a gente for olhar a composição, pode ser que ele seja um alimento ultraprocessado, né? Então, não é também porque tá aqui que eu vou direto no mercado. Então, eu tenho que saber dessa lista, eu tenho que pensar nesse alimento, eu tenho que olhar o rótulo dessa embalagem, né? Eu tenho que procurar uma variedade de alimentos, como a Eliette colocou, né? Então é isso que a gente precisa. A Cida colocou que o filho dela não come nenhum tipo de verdura. Cida, a minha sugestão é tentar misturar os alimentos com os alimentos que ele gosta. Então, por exemplo, um arroz com cenoura, ou um macarrão com brócolis, ou, sei lá, colocar na carne um tomatinho, ou no frango um tomatinho, né? Pra ele se acostumando com esse paladar, e aos poucos ele vai experimentando, né? Não adianta, eu falo que é difícil, não pode brigar, né? Apesar de dar vontade de brigar, mas não pode, né? E sempre parabenizá-lo quando ele tentar consumir alguma coisa, né? Porque eu falo que a gente não é obrigado a gostar de tudo, mas a gente tem que tentar experimentar, né? E às vezes misturando nesses alimentos, fazendo assim, é um pouco mais fácil. Ou num omelete, um omelete de espinafre, por exemplo, pensando num verde escuro, né? Mas não enganar ele saber que ele tá consumindo, que ele vai tentar experimentar um legume ali, ver, pra gente poder entender, Cida, como que é o paladar dele, se ele tem um paladar mais para um alimento mais amargo, para um alimento mais neutro, para um alimento mais adocicado, né? Então a gente precisa ir entendendo esse processo pra, como eu sempre falo aqui, né, e quem frequenta as nossas atividades há bastante tempo, fala que eu sempre falo de colocar 5 cores no prato. Mas pra gente colocar 5 cores no prato, a gente tem que ir aos pouquinhos e sempre estimulando, principalmente as crianças aí que são difíceis às vezes de aceitar as verdurinhas e os legumes, mas com jeitinho, sem brigar, eles vão consumindo, né? Ela colocou que é só arroz, feijão e carne. Então vai misturando na carne, vai misturando no arroz, né? Vai entendendo se ele gosta do ralado, do cozido, pra gente aos poucos ir indo, né? Não é um trabalho fácil, Cida, não é um trabalho que a gente vai conseguir da noite pro dia,
mas a gente precisa ir tentando e estimulando ele, tá bom? O Samuel colocou que é uma aventura no supermercado, que ele olha o rótulo de tudo, tem que ir com paciência, é verdade. Graças a Deus, que, né, agora com essa mudança, pelo menos tá um pouquinho menos difícil de ler, né? E eu tenho aqui, Samuel, deixa eu ver se eu acho. Ó, até foi uma paciente que me deu pra gente achar. Deixa eu ver se ele tem. Ó, ele tem uma luzinha pra gente poder ler. Tem até uma lupinha pra gente olhar. Foi uma paciente que me deu, de tanto que eu falo de rótulo. E eu adoro olhar rótulo de coisa, de lançamento, de coisa nova, pra ver se vale a pena, não vale a pena. Teve uma época que eu tive mais paciência, que eu tinha pasta de rótulo, mas aí depois com o tempo eu fui descartando, né? E a Eliette colocou, Tico sou eu, tá, gente? Tico, nosso cardápio do Kids foi arroz, ó, o cardápio do Kids, boa, mamãe, foi arroz, tinha arroz branco e arroz integral, feijão, carne moída com molho, o franguinho assado, a batata bolinha. Na verdade, esse ano a batata, por conta do forno, mamãe, foi tipo um vinagre, tava uma delícia, foi tipo um vinagrete com batata, tomate, cebola, com molho de limão, tava uma delícia, mudou um pouquinho. A ideia era batata assada, mas não teve esse problema. Aí de verdura foi alface, rúcula, repolho, tomate, milho, ervilha, grão de bico. E de sobremesa foi a saladinha de fruta com o leite condensado diet, né? E aí vocês, o que vocês acham desse cardápio? Faltou alguma coisa? Me deem a opinião de vocês. E é um cardápio que dá pra gente, né? A nossa ideia do Kids, né mamãe? É até a gente colocar os alimentos que eles têm no dia a dia, né? Que são fáceis, não adianta a gente também inventar muito pra eles comerem lá e depois eles não entenderem a importância. E nós temos os fiscais, né? Então, se tiver alguma criança aí, a gente coloca eu e o Dr. Márcio, a gente fica de fiscal do prato, né? E com jeitinho, Cida, eles vão comendo de pouquinho em pouquinho, eles dão uma brigada, dão uma choramingada de vez em quando, mas eles comem, né? Eles tentam e eles experimentam e eles gostam, né? Então, ai meu Deus, peraí. A Cida colocou que fica sem paciência, é normal mesmo, Cida. A Inês entrou. Imagina, Cida. E a Eliette colocou que todos comem, né? De uma forma geral ali, eles comem, né? E de manhã, mamãe, o café da manhã foi pãozinho, mini pãozinho integral, ovo mexido, aí tinha requeijão, queijinho mussarela, e de fruta, Elisângela mamão e melão, que foi do café da manhã. Me lembra se foi isso mesmo, que eu lembro do pãozinho, eu lembro do... Agora, o mamão e o melão é que eu tô na dúvida. E o ovinho foi ovinho mexido, né? E aí também quero saber a opinião de vocês, né? Nos intervalos a gente deixou frutas, né? Outra coisa, depois do guia alimentar que foi elaborado em 2014, né? A gente combinou que a gente ia usar a tática do abrir menos e descascar mais nos nossos kids. Então, a gente tirou bolachinha industrializada, a gente tirou suco industrializado, a gente tirou refrigerante sem adição de açúcar, né? Enfim, para não falar marcas, né? A gente fez toda essa alteração do nosso cardápio justamente para a gente mostrar para eles a importância da alimentação saudável e que isso é possível de eles fazerem na casa deles também.
Ela falou mussarela, ovo mexido, requeijão, o queijão light, mamão, melão e maçã. Então eu não lembrava da maçã. Eu achava que maçã tinha ficado nos lanchinhos, que eu lembro. Ah, e as frutas, uva, maçã e banana. Sim, frutas a gente fez bastante frutinhas. A gente fez a saladinha de fruta. Até com um agradinho para não entrar um doce industrializado com o leite condensado diet, que é uma delícia. Né? À tarde a gente fez tipo um lanchinho natural, né, mamãe? Que foi o franguinho desfiado e o pãozinho e uma saladinha, não lembro, né? Acho que foi isso também. E aí na despedida, o bolo da Inês, que quem é da nossa época de presencial já experimentou o bolo da Inês, né? Então, queria que vocês... Então, Samuel, respondendo a sua pergunta, você falou de 5 frutas que pode comer. Cadê a sua pergunta que eu quero ver ela certinha? Calma aí. Cadê? Então, 5 tipos de frutas que podemos comer mais tranquilo, né? Então, não existe, é aquilo que eu falei, não existe uma lista de 5 frutas, mas a gente pode consumir, né? Quem tem diabetes pode consumir todas as frutas de uma forma geral, desde que, né, preste atenção na quantidade, né, da fruta, né? Então, não repetir essa fruta, né, naquele mesmo momento, né? E a gente fala aí, dependendo, né, do objetivo da pessoa, que ela pode comer de 3 a 5 frutas por dia, né? Aí depende muito do objetivo que ela tem, mas, né, 3 frutinhas ela precisa comer, né? Frango, cenoura, beterraba, ralada e alface, foi isso mesmo, né? No pãozinho integral. E a gente tinha o suco de laranja integral, né, que a gente usa para hipoglicemia, né? Então a gente deixa esse suco para quando eles têm a hipoglicemia, porque como eles fazem muita atividade física, né? Então de manhã eles brincam muito, no período da tarde a gente sempre deixa esse suquinho, né? Então a gente deixa toda essa alimentação ajustada para a rotina que eles vão ter naquele dia, que isso é outro ponto que é importante. Então você vê que não é só a lista, né? A gente também tem que ter a nossa alimentação ajustada ao nosso estilo de vida. Então, como eles brincam bastante, a gente fica preparado que eles vão ter as hipoglicemias, aí vão ter as quedas de glicemia no período da tarde. Então, a gente já deixa todo um aparato, né? Então, essa é outra informação importante. O Samuel tá perguntando se tem vaga pra ele. Sabe que a gente pensa, né, Samuel, de fazer um kids pra adulto, não, fazer um dia pra vocês adultos, né? Mas a gente só consegue fazer com as crianças, né, mamãe? Mas se você for aqui do ABC e quiser ajudar no dia apadrinhando uma criança, participando lá do dia, é bem-vindo também. E mais alguma dúvida? Então vejam se tem aí alguma dúvida, alguma perguntinha para fazer. Nossa senhora, mamãe já tá dizendo que vai ter em abril outro Kids. Pai eterno, nem me recuperei do de dezembro, já vai ter outro. Socorro, brincadeira, né? Banana é a melhor amiga dos diabéticos.
Ah, ele mora em Roraima, o Samuel. Mas se você morasse aqui pertinho, ou se tiver mais alguém que esteja aqui na live que queira participar das nossas atividades aí do Kids, é só falar com a gente, né? Que a gente sempre precisa. Porque as crianças, viu, Samuel? As crianças, elas são apadrinhadas por uma pessoa. E aí essa pessoa fica junto com eles, medindo a glicemia, vendo a alimentação, ajudando na contagem de carboidrato, né? Então, eles têm um cuidador que fica ali com eles, né? É um evento muito legal. É um evento que eu mais gosto. Então, a mamãe já fez um spoiler na nossa primeira live do ano, que em abril nós vamos ter um Kids. Existe alimento proibido? Não, mamãe, porque mesmo o açúcar, quando a gente tá em hipoglicemia, ele é permitido, né? Como a Yara colocou, os doces, eles não são proibidos, mas eles também não são permitidos. Mas eles, dentro de uma alimentação saudável, dentro de um contexto, eles podem entrar. Não todos os dias, mas também não, nunca mais, não vou comer mais doce, né? Isso também não existe. Tem duas coisas que não existem na alimentação. Hoje eu ouvi de um paciente, eu posso comer muito, então não existe comer muito, né? Ou seja, não existe o comer muito, não existe existe algum alimento que é à vontade, posso comer tal alimento à vontade, isso também não existe, mas não existe o não vou comer mais. Não vou comer mais doce, não vou comer mais fritura, não vou comer mais, não vou comer mais, não vou comer mais, né? Todos os alimentos de uma forma geral, alguns são permitidos e outros não são tão permitidos, vamos dizer assim, né? Bebida alcoólica, né? Então, mamãe, bebida alcoólica, boa pergunta. Bebida alcoólica a gente tem que tomar cuidado com a quantidade, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, não beber, né? Sem estar alimentado. Esse é o segundo ponto. E a quantidade é muito pequenininha, e aí precisa conversar com o médico, precisa conversar com o nutricionista para acertar frequência e quantidade. Só tem a ressalva quando o diabetes está muito descompensado, que aí a gente pede para ficar um tempo, né, ou até essa glicemia normalizar, sem fazer uso da bebida alcoólica. Então, essa é a perguntinha da bebida alcoólica, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Que mais, gente? Outra coisa que eu lembrei, eu tô devendo quase todas as lives de publicar no YouTube pra vocês. Essa semana, até o final da semana que vem, eu juro que eu coloco, e vou colocar essa nossa aqui também no YouTube, que eu já tava... Mamãe, cerveja sem álcool é uma boa opção? Se eu não me engano, vou até olhar aqui, fazer uma pesquisinha rápida. Eu acho que ela tem a mesma quantidade, uma quantidade muito parecida de carboidrato com a cerveja normal. Peraí que eu vou dar uma boa pergunta. Peraí que eu já vou... Peraí. Tá. Vou responder a sua perguntinha já, viu, Samuel? Pera só um minutinho. Peraí que eu vou ver... Só vou pegar o carregador, só um minutinho. Enquanto tá abrindo aqui, só um minutinho.
Não, ó, eu peguei... Ai, meu Deus. Ó, mamãe, eu tô olhando aquela verdinha, pra não falar marca zero. Né? E aí, 100 ml tem 5 gramas de carboidrato. Então, 100 ml, 5 gramas. Deixa eu olhar aqui. Como que é essa que vocês querem olhar? Ultra. É Ultra Zero, é isso? Ou é Ultra? Ixi, tem um monte. Vou ver aqui uma marca só. É aqui. Ó, essa Ultra... Deixa eu ver. Produtos, deixa eu ver se eu acho. Ultra. Mas não tem o valor nutricional. É. Aqui não tem. Peraí. É, o Samuel falou que tem 3 gramas de carboidrato. Ultra Micheldo. Ah, essa daí que você viu que tem 3, tá. Agora eu vou pegar uma cerveja normal. Eu vou pegar a verdinha. Como eu fui na verdinha zero, eu vou na normal. A gente comparar uma com a outra. É que a mamãe me mandou uma foto. É, ó. A outra, ó, a latinha de 350, então aqui é 100 ml, 350, tá falando 11 gramas, né? Aí, eu sou meio ruinzinha de matemática, mas eu acho que não vale a pena se você beber menos qualquer uma, porque se a gente multiplicar da mesma marca, né, porque a latinha que eu vi é 355, tem 15, tem 11 gramas. Se 100 ml tem 5, dá 0, né? Se a gente multiplicar para tomar a mesma quantidade, vai dar uma quantidade de carboidrato parecida, né? Então, mas é importante, Samuel, olhar a quantidade de ml, porque você viu que lá fala 100 ml, 5, 350, 11 da normal. Na hora que você faz a conta, ela dá mais ou menos a mesma quantidade, né? Então, tem que fazer essas continhas de olhar sempre a porção, né? Deixa eu ver a fotinho que a mamãe me mandou. Ah, essa Micheldo. Ó, cerveja Micheldo Ultra. Valor nutricional.
Ó, no site deles está falando... Peraí. Ai, tem que falar que eu sempre sou maior. Ó, 330 ml, ó, aqui vale a pena. Ó, 1 grama de, quase 1,5 gramas de carboidrato para 200 ml. Então, essa daqui tem menos carboidrato do que a outra, né? Então, talvez essa aqui vale a pena. Mas se a gente pegar as duas da mesma marca, é legal comparar as de mesma marca na hora de comparar o rótulo do ambiente de alimentos, né? Independente do que for, também isso é importante, né? Então a gente precisa então, que aí tem que fazer, Samuel, que nem umas é 100, outra é 250, outra é 355, aí tem que fazer tudo na mesma regrinha de 3, tudo no mesmo ml, para ver se vale a pena ou não e qual que tem menos carboidrato, né? E controlar a quantidade, porque senão não adianta nada a gente fazer essa escolha, né? O ideal é beber com moderação em situações especiais, né? Igual o docinho, né? Sempre em situações especiais. Isso mesmo, né? Mas a leitura do rótulo faz a gente fazer melhores escolhas, né? Eu acho que isso que é importante, né? E vocês têm mais alguma dúvida? Ou eu posso terminar Ixi, regra de 3, vamos lá. Ixi, agora aqui seria assim, Samuel, 100 ml, por exemplo, 100 ml tem 5 gramas de carboidrato. 355 ml, o quanto que tem de carboidrato. E aí você multiplica o ml que daqui da linha de baixo. Aí você faz em X, você multiplica o 355 por 5 e divide pelos 100 ml. Tá bom? Então, vou deixar aqui maior para se vocês quiserem, desativar as perguntas, se alguém quiser. Não, desativar as perguntas. Desativar. Vou tentar, não consegui. Mas eu vou colocar essa listinha, essa foto. Eu vou mandar agora nos grupos essa fotinho pra vocês, tá bom? Mas depois eu coloco uma fotinho mais bonitinha aqui nos stories do Instagram e vou deixar nos destaques pra vocês, tá bom? E foi uma live mais de um bate-papo pra gente começar a retornar com as nossas atividades, né? Espero que vocês tenham gostado desse formato também. É a primeira vez que eu fiz sozinha. Se vocês não gostaram, me dê a opinião de vocês. Samuel, terminando, manda uma mensagem em inbox que a gente te coloca num dos grupos da GABC, aí a gente te explica as regrinhas, tá bom? Mas é só mandar mensagem, ou quem ainda tá aqui na live que não tá em nenhum desses grupos, manda mensagem que a gente, ou eu ou a mamãe, adicionamos vocês em algum dos grupos, tá bom? E semana que vem, dia 21 é com o Rafa, né? Também vamos falar aí um pouquinho, fazer uma retomada. E o dica de ABC de hoje é: conheça os superalimentos do diabetes, né? E
procure incluí-los na sua rotina de alimentação, certo? E aí, se vocês têm mais alguma perguntinha, ou eu posso encerrar a live? Se alguém tiver alguma perguntinha, põe eu tenho, que eu aguardo vocês. Senão eu vou encerrar a live, tá bom? Conheço os cargos da cerveja de beber, é ótimo. A leitura de rótulos também faz você escolher boa cerveja. Ai, só vocês, viu? Então, gente, vou terminar aqui a live, tá? Opa! Não. E eu vou deixar ela salva. E já vou mandar lá nos grupos. E quem não tá no grupo aqui na live, assim como o Samuel, manda uma mensagem que a gente já inclui vocês, tá bom, gente? Queria agradecer por vocês estarem comigo nessa noite, tá bom? E até o dia 21, se Deus quiser. Beijo!